E vamos adaptar a letra de Rio 40 graus a Fernando Abreu? Porque Brasília tá 40 graus e não é só calor não, gente, porque o calor também tá grande. É que tá acontecendo desde as 9h30 da manhã a sabatina de Flávio Dino pro STF e do Paulo Gonet pra PGR, lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E quem vai trazer um resumo do que aconteceu nessa manhã é a nossa repórter Neila Guimarães. Neila, me conta aí como é que tá esse clima, então, de calor na CCJ. Oi, Rafa, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, eu estou aqui no corredor, no túnel do tempo, e a CCJ fica aqui no fundo. Vocês podem ver uma grande movimentação de jornalistas, de senadores e vários deputados que inclusive vieram assistir a sabatina de Flávio Dino e de Paulo Gonet. Como você disse, a sabatina começou um pouco antes das 10 horas da manhã. Houve, inclusive, um pedido do senador Alessandro Vieira que essa sabatina fosse dividida, que fosse feita primeiro de Flávio Dino e depois de Paulo Gonet, mas apesar de ouvir esse pedido, o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, não acatou o pedido e seguiu com a sabatina dupla. Então, os dois estão sendo sabatinados simultaneamente. A gente sabe da pressa do governo do presidente Lula para a aprovação desses dois nomes, até porque o recesso está muito perto, está batendo na porta. Pois bem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi perguntado, não houve grandes perguntas indiscretas, não houve grandes perguntas que deixaram Flávio Dino ou Paulo Gonet um pouco preocupados. Flávio Dino foi perguntado pelo senador Rogério Marinho a respeito de que forma ele poderia julgar casos, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele tanto criticou o ex-presidente. Flávio Dino deixou claro que ele sabe distinguir o papel de político e o papel de juiz. Ele também foi perguntado a respeito das imagens do 8 de janeiro, das imagens que não foram divulgadas pelo Ministério da Justiça, que o ministro acabou dizendo à época que as imagens foram apagadas pela empresa que cuidava das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Ele disse que as imagens mais importantes eram as imagens externas do Ministério da Justiça e que foram divulgadas, foram entregues ao STF também à CPMI do 8 de janeiro. Já Paulo Gonet foi perguntado pelo senador Fabiano Contarato a respeito de cotas raciais, de homossexualidade, de padrão LGBTQIA+. Ele foi perguntado pelo senador sobre essa parte de diversidade. Eu conversei com o senador aqui fora, ele me disse que não ficou contente com a resposta de Paulo Gonet, mas que ainda assim vai votar de forma favorável ao senador. Já Sérgio Moro também foi perguntado a respeito do seu voto aqui fora, não deixou claro, mas disse que a sabatina pode sim mudar o parecer dele, pode sim mudar o voto dele. Nesse momento, quem está fazendo pergunta lá dentro da Comissão de Constituição e Justiça é o senador Seif, ele que a gente sabe deve bater bastante, por conta da oposição, deve bater bastante no ministro Flávio Dino. A gente que acompanha aqui a CCJ, a gente vai ver como é que está sendo então essas perguntas de Jorge Seif. A expectativa é que essa sabatina ela se estenda para o plenário, isso porque eles devem ser sabatinados, eles precisam ser sabatinados na CCJ e depois da aprovação, se houver aprovação, eles serão sabatinados também no plenário aqui do Senado. Davi Alcolumbre já anunciou que não vai haver intervalo, não vai haver horário de almoço e também disse que, a depender do caminhar da sabatina aqui na CCJ, pode ou não haver, então, a sabatina ainda hoje no plenário do Senado. Aqui nos corredores, o que a gente escuta dos senadores é que a sabatina na CCJ já morreu. Se alguém tinha que fazer alguma pergunta indiscreta, já deveria ter feito, não foi feita ainda. Então, os senadores acreditam que vai sim haver sabatina também no plenário, ou seja, essas perguntas hoje vão até tarde, até umas 8 horas da noite, pelo menos aqui no Senado. Rafa. Então, Neila, aproveita, pega um lanchinho aí, vê se você tem uma barrinha de cereal, já que você vai ficar aí por um bom tempo, eles vão te dar almoço. E a gente, qualquer novidade que você tiver, traga pra gente aqui no Metrópolis, tá bom? Até mais.